Ela promove melhorias operacionais, mas no fim ela tem dificuldade de atingir o resultado que ela quer por ausência de clareza. Então o primeiro passo de tudo é você ter clareza do que você espera como resultado. Na minha opinião, isso é o ponto mais crucial, ou o que traz maior impacto de resultado no empresa de contabilidade. Que é a matéria dos caras aqui. Mas olha... pelo amor de Deus, não me deixe passar vergonha. Comenta aí pro Bruno que ele tá errado, você sabe de tudo isso. Mas é muito mais legal trabalhar quando você tem previsibilidade, é mais estável o ambiente, sabe o que esperar. Cara, é outro nível de qualidade de vida. Por isso que muita gente fala que empreendedor é isso, aquilo, que se ferra e tal, não sei o quê. Por quê? Porque muitos estão nessa bola de neve e aí, como você falou, surgem as bombas e tal, e problema todo mundo tem. O que eu tenho que ter é uma compreensão do processo como um todo, e antes de pensar em processo, eu pensaria em tempo. Cara, vou tirar a palavra plano estratégico, vamos botar um plano orçamentário ou um papel de pão, com o quanto eu quero faturar em cada mês. Junto com esse faturamento, naturalmente vai aumentar o meu custo, que é pessoas para absorver aquela receita. E às vezes, para eu conseguir aumentar isso daqui, eu vou precisar investir em aquisição. Então também eu às vezes vou fazer um exercício de aumentar a receita, aumentar custo e não necessariamente de maneira assimétrica melhorar resultado. Porque eu detenho o controle sobre cada uma dessas etapas, cada uma daquelas linhas que você falou da DRE, e eu sei o que eu estou fazendo. Se der tudo certo no meu plano, eu vou chegar ali na frente, eu vou ter talvez até o mesmo percentual de lucro, mas eu vou estar faturando mais e aí logo vou estar botando mais dinheiro no meu bolso. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast. Esse que é o maior podcast de marketing, venda, gestão e estratégia para você aí que é contador ou contadora. Você que já conhece o Mooncast, tá aqui com a gente toda quarta-feira, acompanhando os episódios novos, já deixa o teu like aqui nesse vídeo, né? Se inscreve no canal se você não tiver inscrito. Veja bem, eu sei que muitos de vocês assistem os conteúdos que a gente publica aqui, mas não estão inscritos no canal. E é muito importante que você se inscreva, apoie aí o nosso projeto. A gente está há mais de um ano aí gerando conteúdo de altíssima qualidade para você que é dono de empresa de contabilidade, você que é entusiasta no mercado, você que sonha em empreender, você que está sucedendo o escritório da tua família, teu pai, tua mãe, enfim. Cara, o conteúdo é para você, o conteúdo é para ajudar na tua gestão aí dentro. Então, se você não é inscrito, se inscreva, que eu sei que você está assistindo aí e não está inscrito ainda no canal. Então, conto com a tua ajuda. Você que não me conhece ainda, eu sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, a maior assessoria de marketing e vendas para contadores em todo o país. Só esse ano de 2026 são mais de 300 mil reais em novos negócios gerados para contadores. Pega esses 300 mil reais e multiplica por 12 aí. Esse é o potencial que a gente já gerou de resultado só este ano. E a gente está antes da metade do ano ainda, tá? Se você quiser conhecer mais sobre a Moonflag, os nossos links estão aqui na descrição. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre as nossas soluções, se elas podem ajudar aí na tua empresa. Mas hoje o que interessa mesmo é a gente falar sobre gestão, negócio, processo e método. Seja muito bem-vindo, Brunão. Matheus, prazer, obrigado, uma honra ter você aqui com a gente na nossa mesa de conversa. O assunto que a gente vai falar hoje, né, que está muito conectado à gestão e estratégia, ele é uma pauta central do nosso programa. Desde quando a gente iniciou o podcast, cara, a gente está falando de quase, talvez 60 episódios já. Sempre a gente volta nesse assunto, Eu estou muito animado na possibilidade de discutir ele com mais profundidade hoje com você. Seja muito bem-vindo ao Mooncast, se apresenta aí para quem não te conhece. Mas obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto. Acho que o mercado contábil precisa de iniciativas tão consistentes, né, como essa, então parabéns pela E cara, dá trabalho, toda semana um episódio novo, velho. Eu tenho acompanhado, cara, é bem... É desafiador e parabéns pela jornada e pela contribuição para o mercado. Bom, eu sou Bruno Silvestre, eu atuo com gestão há 20 anos, como consultor de empresa há 20 anos, dos quais os primeiros 4 eu tive muito orientado para uma grande empresa de consultoria, que é a Falcone, fiquei lá por 4 anos. A minha formação se deu lá. Comecei bem jovenzinho, com 2 anos, 3 anos de idade, né? Então, agora estou com 23, então já comecei com 20, bem jovem, 20 e pouquinhos. Legal. Então, fiquei 4 anos lá na Falcone, e depois da Falcone eu saí com a ideia de empreender para pequeno e médio empresário. E aí, naturalmente, eu procurei uma empresa de contabilidade fazer uma parceria e acabei absorvido por essa empresa. Então, essa empresa me absorveu como gestor de processos, entendi um pouco como funciona o mercado contábil, juntei com o conhecimento que eu tinha na Falcone e aí criei um produto. Lá naquele momento, um produto para empresas não contábeis, mas para empresas contábeis também. Então, em 2012, no final de 2011, a gente começa uma jornada com contadores, que se estende. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, vocês vão, né, pelo sotaque perceber. E ali para 2015, 2016, a gente começa uma expansão do processo, uma expansão
desse negócio. Em 2018 eu conheço o Vicente Sevilha, eu acho que o pessoal deve conhecer, alguém deve conhecer ele. O Vicente Sevilha, a gente se conheceu, virou sócio, virou amigo, e em 2019 a gente fundou a Sevilha Performance. Hoje eu dirijo a Sevilha Performance, toco o projeto, né, efetivamente, e nós somos sócios, eu e o Vicente. A gente assumiu a marca, a Sevilha, em 2019, e desde então a gente é uma empresa exclusiva para contabilidade. Então, desde 2019 a gente atua exclusivamente com contabilidade do Brasil inteiro, gerando eficiência, aumentando performance, aumentando resultado operacional. Isso que a gente vai discutir aqui, isso que é o tema central que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje, cara. Muito bom, cara. Excelente introdução. Diz uma coisa, você vem então de uma realidade diferente, né? Trabalhando numa grande empresa de consultoria, depois você pode compartilhar isso se for pertinente, e aí vai atender PME. Cara, choque de realidade, porque a gente tá falando de coisas que não são do cotidiano do empresário. Ele não tá olhando para o processo. Principalmente, eu não sei se você concorda comigo, mas me parece que a empresa de serviço parece que é pior nesse sentido. Quando é uma indústria, tipo, força da necessidade, tem até um engenheiro, às vezes, por trás, ele já pensa um pouco mais isso. Quando é um empresário de serviço, ele é um empresário técnico, seja ele contador ou advogado, que por ser técnico bom, resolveu empreender, mas ele não tem uma formação de processo ou até mesmo não tem a oportunidade de estudar muito sobre o assunto. Então, eu vejo uma carência muito grande disso. Pergunta que fica aqui para você qual o maior aprendizado nesses, né, de 2019 para cá e quase aí daqui a pouco 7 anos, quem sabe já 7 anos, atendendo contabilidade? O que você aprendeu nesse mercado de contabilidade que talvez você não aprenderia se você atendesse de forma generalista ou não aprenderia se você continuasse como consultor lá de grandes consultorias? O que esse mercado te ensinou de singular, velho? Legal, cara. Pô, muito, muito bom. Eu acho que quando você trabalha para as grandes empresas, quando você estuda administração, teoria da administração, gestão e tal, ela está sempre orientada por esse universo de grandes conglomerados, grandes movimentos ou indústria. Então, acho que é isso. Então, hoje você tem bastante literatura falando sobre startup. Como é que você começa um negócio do zero e tal. Então, é um movimento muito forte. Ou a indústria ou grandes negócios. Então, na teoria, funciona muito bem e na prática funciona muito bem. E você tem uma aproximação muito grande de teoria e prática. Então, quando você vai lá numa indústria, você sentou indústria, você vai lá, mede o processo produtivo, hora, tempo e tal. Aí você vai para a prática, são poucos ajustes entre teoria e prática. Então, o prestador de serviço, cara, talvez o grande aprendizado é o quão difícil nessas pequenas empresas, na contabilidade, na empresa de serviço, você aproximar a teoria da prática. Então, acho que esse é o grande aprendizado e o grande desafio que a gente tem, porque a contabilidade, vou falar da contabilidade especialmente, você chega lá e desenha um cenário técnico, teórico ideal, ou perfeito. Cara, você tem 10 entregas para fazer, cada entrega gasta 10 tempos, então você vai gastar X tempo, você precisa de X hora. Aí o cara fala, pô, mas não é assim que funciona na prática. Então, essa capacidade de transformar um ambiente, a princípio, ou aparentemente, tão distorcido de uma prática possível, talvez tenha sido o nosso grande aprendizado e o grande diferencial de construção, assim, porque a gente foi aprendendo ao longo do tempo que dá para prever, dá para entender, dá para construir. Então esse é um aprendizado que, independente do ambiente que você tenha, independente do quão complexo ou de quantas variáveis você tenha, do quão o cliente vai te ligar ou não vai te ligar, uma admissão você não sabe quando vai ter, ou seja lá qualquer coisa, independente desse cenário, é possível você ter um cenário em que teoria e prática se aproximam. Então acho que esse é o grande aprendizado, sim. Boa, muito bom. E aí, até aproveitando já para em seguida, né? Esse cenário onde a teoria fica mais próxima da prática, para que ele exista, o que precisa ter antes? Então, assim, vamos supor, tem o processo abertura de empresa, beleza. O que eu vejo que acontece? Vê se faz sentido para ti. Eu sou empresa de contabilidade, contrato um cara para abertura de empresa, bem que eu dei um exemplo meio ruim, que hoje em dia a galera tá mais terceirizando a legalização, mas vamos seguir nele, né? Contrata esse cara tá acostumado a fazer as coisas de um jeito, ele salva o arquivo na pasta com o nome que ele sempre acostumou a fazer ao longo da vida dele. Se eu contratar um outro, ele já está acostumado a fazer de um outro jeito. O que eu vejo que acontece? O empresário contábil fala, cara, legal, esse cara é o jeito que ele trabalha. Aí daqui a pouco tem um outro trabalho de outro jeito, e aí daqui a pouco um ensina pro outro de um jeito, e aí beleza, você tem, no final, o que sai? Qual é o output? Sai uma abertura de empresa, mas a forma, às vezes, que as etapas foram percorridas mudam. E aí, isso gera um problema que mas treinar e capacitar as pessoas é muito difícil. É mesmo, porque não existe uma forma da empresa contábil fazer aquilo. Existe a forma de forma de outro, forma de outro, forma de outro. Então, no final, você acaba virando refém das pessoas, porque não existe uma teoria perfeita para ter um cenário ideal.
Faz sentido essa lógica? E poderia dizer que esse é um dos principais problemas ou você enxerga outros? Não, acho que esse eu acho que essa é uma consequência do principal problema. Tá. Como consequência do problema, vou trazer isso aqui, tá? Mas como consequência tem essa ausência de padronização. Atenção. Tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega. Eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceria Company Hero vai transformar sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada. Com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório. Ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana. Vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar. Você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como um hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. Mas a padronização em si, ou a padronização pela padronização, não vai resolver esse problema. Então, o que a gente aprendeu, o que a gente entende do ponto de vista do negócio contábil? O primeiro ponto, cara, é entender assim, antes de você pensar qual que é o processo de abrir uma empresa e tal, vai falar, cara, quantos processos você quer abrir por mês? Qual o resultado que você espera desse processo? O que quer dizer ser eficiente? O que quer dizer uma boa estrutura de resultado a partir disso? Então, a gente sente que o contador, ele sofre as consequências da ação. Mas, tá bom, você tem 100 clientes. Quantas aberturas de empresa você quer fazer por mês? Com qual eficiência? Quanto você quer que custe uma abertura de empresa? Quanto você vai vender isso? Então, entender essa lógica do que eu espero, de como eu construo, é o primeiro passo. Tá. Porque a partir do momento que você tem esse primeiro passo, eventualmente você ter dois processos diferentes pode não ser ruim para aquele resultado que você almeja. Aí você definiu lá, eu quero abertura de empresa, eu quero abrir 10 empresas por mês e quero ter 20 horas ou 100 horas de um colaborador dedicado a isso. Pronto, então você estabeleceu uma estrutura, você vai ter um preço, vai gerar um resultado. Aí você vai apurar isso. E aí você vai apurar e você vai entender se você está dentro do resultado, fora do resultado, se o resultado está acima da abaixo para baixo. Essa análise é que deveria ser o input do próximo passo. Eu diria que poucos vão ter a resposta de quantos ele quer abrir. Ele vai aí. Essa discussão que a gente precisa construir, porque a ausência de resultado da empresa. Então, o problema da contabilidade não é a ausência de processo. Ela não tem processo. Ou o processo dela poderia ser muito melhorado. O problema da contabilidade é que ela não tem clareza do resultado que ela espera e aí ela vai atuando de maneira atabalhoada, ela promove melhorias operacionais, mas no fim ela tem dificuldade de atingir o resultado que ela quer por ausência de clareza. Então o primeiro passo de tudo é você ter clareza do que você espera como resultado, que pode ser a abertura de empresa, que pode ser um resultado financeiro, que pode ser na consultoria, a gente estabelece um parâmetro muito objetivo, que é custo compensação em relação ao faturamento. Então, esse é um indicador muito direto, assim. Poderia dizer que então eu deveria começar tendo um ADRE do meu negócio? Por exemplo, né? Uma história de resultado. Faz sentido de afirmar isso? Como que você começaria? Define o resultado. Então, assim, você tem um resultado que é dado. Então, você precisa apurar o seu resultado, a primeira coisa. Tá. Você pode não acreditar, Matheus, mas tem empresa contábil que não sabe quanto que ela dá de resultado. Não, eu acredito. Então, a primeira coisa que tem que ter é a apuração de um resultado. Então, você tem que entender o seu resultado, tirar uma foto. Então, cara, de maneira simples, quanto você fatura, quanto você custa, quanto você tem de despesa e quanto que sobra na última linha. Não precisa ser uma estrutura absurda, tá? Então, assim, o que é custo? Tudo está ligado à operação. O que é despesa? Tudo que você gasta dinheiro não está ligado à operação. Você tem imposto, então você tem... Que, teoricamente, é a matéria dos caras aqui. Mas olha... pelo amor de Deus, não me deixe passar vergonha. Comenta aí pro Bruno que ele tá errado, você sabe de tudo isso. Mas olha isso do ponto de vista de gestão. Sim. Não do ponto de vista de... Plano de contas. Do plano de contas. Pensa em 5 grandes contas. Receita global, divide a receita em 2, recorrente e não recorrente, custo operacional, gente, tecnologia, basicamente, despesa,
tudo que não é gente, tecnologia, se considera despesa, e chega no resultado operacional. Pronto, aí você vai estabelecer o resultado. A partir desse resultado, é muito provável que você entenda que a maior parte do seu custo vai estar com gente, no estado de contabilidade. Certo? Então, agora você vai ter que atingir, você vai ter que almejar um novo resultado. Certo. Ou você quer manter o seu resultado atual, que é um desafio atualmente, porque ticket médio contábil está caindo, e manter o resultado pode ser uma boa meta, então eu vou apurar qual é o resultado para entender essa boa meta, ou eu quero melhorar meu resultado. Então eu tenho lá um resultado de sobra 15% de margem, eu quero passar para 20% de margem. Legal. Beleza, então essa é uma estrutura simplória, simples, você tem na sua mão, a maior parte dos contadores sabe disso naturalmente. A partir daí, você vai olhar para a sua operação, e aí onde eu tenho expertise para discutir aqui, você vai olhar para a sua operação e falar, ó, o principal custo operacional que eu tenho são pessoas, é gente, é tempo. Então como que eu reduzo o tempo? Então eu quero diminuir 3 pontos percentuais, ou melhorar 3 pontos percentuais da minha margem. Bacana. Se eu diminuir 1 ponto percentual em cada departamento de custo, eu consigo atingir os 3. Agora eu vou pensar o que está impactando meu custo operacional, e a partir do contexto do que está impactando meu custo operacional, eu vou desenhar. Pode ser processo, pode ser tecnologia, pode ser treinamento, pode ser gestão, aí pode ser um monte de coisa, entende? O que eu sinto é que as empresas elas invertem a lógica, elas não têm essa estrutura bem definida, e ela fala, eu vou melhorar meu processo, eu vou implantar uma tecnologia, vou contratar uma tecnologia. Bacana. Eu vou não sei o quê. Eu falo, tá, cara, mas por que você quer fazer isso? Me explica bem aqui. Você quer fazer isso porque eu quero o meu resultado. Mas qual que é o seu resultado? Ele fala, não sei bem qual é o meu resultado. Onde você está gastando mais dinheiro? Não sei bem. Então, às vezes eu tenho a sensação que o contador ele tem um certo pudor de falar sobre dinheiro, de falar sobre... Não, porque o importante para mim é entregar no prazo com qualidade, isso que importa, a qualquer custo. Não pode ser a qualquer custo. Isso é um negócio, é um business. Então você precisa ter esse conceito de custo. Então, até porque para você manter esse seu ideal, que é ser uma boa empresa de contabilidade, você ter dinheiro para pagar as pessoas, né? Então, apesar de ser um ideal bonito, mas ele não se sustenta se não tiver rentabilidade no negócio, né? Por premissa de negócio, cara. Não existe negócio sem dinheiro. Outro dia eu estava falando, um cara com uma história legal. Aí ele falou assim, não, porque aqui eu pago caro pro meu colaborador, eu tenho uma margem baixa, mas que eu quero que as pessoas contribuam para a vida das pessoas. Aí eu falei, show, então dá 35% de margem, distribui 100% da sua margem, cara. Porque se você não der o resultado, você vai colocar o seu negócio em risco. Esse parece que é o óbvio, mas não é o óbvio. Se o seu negócio não dá resultado, ele está em risco. Se o seu resultado é baixo, se tem uma empresa de serviço que dá 10% de resultado, seu negócio está em risco, mesmo, efetivo. Então, Bruno, mas eu quero distribuir para o meu time, show de bola. Dá 35% de resultado, distribui 25% do seu resultado, não tem problema nenhum. Mas se você não der 35%, o negócio é em risco. E o CNPJ não é uma série de desaforo, cara. O CNPJ, ele é... cruel. Tudo que você faz... E ao mesmo tempo, ele é muito bondoso quando você é bom com ele. Né? Então, ele é justo. Acho que tem mais essa questão da justiça. Legal. Então, eu acho que essa é uma boa premissa para a gente começar a nossa conversa, que a gente, antes da gente falar de processo, saber o que a gente está objetivando com o negócio. Faz sentido? Perfeito. Beleza? Esse exercício do objetivo se a gente fosse fazer uma coisa simples, um racional simples, seria a gente fazer talvez um plano de onde estamos e para onde queremos ir. Isso aí. E aí definir talvez a partir daí, legal, a gente... Porque eu fico tentando fazer paralelos do que eu vivo também, né? A gente sempre teve um plano orçamentário, assim. Cara, vou tirar a palavra plano estratégico, vamos botar um plano orçamentário ou um papel de pão com o quanto eu quero faturar em cada mês. Junto com esse faturamento, naturalmente, vai aumentar o meu custo, que é pessoas, para absorver aquela receita. E às vezes, para eu conseguir aumentar isso daqui, eu vou precisar investir em aquisição. Então também, eu às vezes vou fazer um exercício de aumentar a receita, aumentar custo, e não necessariamente de maneira assimétrica melhorar resultado. Porque eu detenho o controle sobre cada uma dessas etapas, cada uma daquelas linhas que você falou da DRE, e eu sei o que eu estou fazendo. Se der tudo certo no meu plano, eu vou chegar ali na frente, eu vou ter talvez até o mesmo percentual de lucro, mas eu vou estar faturando mais, e aí logo vou estar botando mais dinheiro no meu bolso. Então, essa é uma premissa básica. Para quem não detém o controle de crescimento, ou seja, o cara não tem uma máquina de aquisição rodando, aí ele poderia talvez focar nisso. Reter, que você falou que já é difícil, manter a receita, mas melhorar a margem. Então, acho que cada empresa, em dados momentos, tem desafios diferentes. No primeiro momento você está começando um negócio, você deveria focar em aumentar a receita. Né? O segundo momento, se o processo não acompanhar, vai ficar ineficiente, então tem que melhorar isso. Vamos imaginar, da nossa audiência, que eu tenho certeza que
me enche de orgulho aí, tá todo mundo já com sua DRE pronta, e o cara tá aqui, porra, mano, não sei o que vai ser, como que eu vou chegar em 2026 e tal. Vamos tentar fazer um exercício prático de o que poderia ser feito agora. Primeiro, eu acho que deveria ter um objetivo principal, eu diria, lógico, toda empresa quer crescer e quer ser eficiente, mas o que você acha que o cara deveria priorizar primeiro? E pô, beleza, depois de, entendi meu curso e tal, como que ele começa agora a aterrissar um pouco na prática e como que ele melhora esses resultados? Vamos lá, eu vou tentar fazer uma reflexão aqui, pra ver se faz sentido para você, para um caminho que eu acho que eu vou conseguir ficar mais confortável para eu responder bem. Tá bom. O primeiro ponto é assim, ó, boa parte das empresas tem um bom pensamento estratégico nesse momento. Então, eles têm um bom caminho. O cara tem o custo lá, tem a definição da defesa, mas ele está preso porque ele pensou assim, cara, eu preciso crescer X, eu preciso e tal. Ele tem um bom plano, às vezes até orçamentário, mas ele olha para a operação e fala, cara, mas esquece, agora eu só consigo fazer isso em agosto, porque agora vem imposto de renda, depois vem ECD, depois vem ECF e tal, então tem um monte de problema para ele fazer. E aí, sobretudo esse ano, né, Bruno? Copa, eleição e o cara, e aí um universo e para aquela coisa de entrega infinita e tal, e o cara está preso na operação. Então acho que esse é o cenário principalmente do empregador contábil. Então o plano está definido, então vamos partir da premissa que o plano está definido, que está tudo certinho e tal, mas ele está preso na operação. Então acho que esse é um ponto legal. Tá. Porque se ele se desvencilha da operação, naturalmente ele vai atingir o plano, naturalmente ele vai poder colocar esforço para vender, naturalmente ele vai poder... O problema da contabilidade, cara, curiosamente, via de regra, não é aquisição de novos clientes. Você tem poucas contabilidades hoje com um plano de crescimento acelerado e tal. Isso é muito novo no mercado contábil. Sim. Então, a maior parte das empresas contábeis, pelo menos no nosso relacionamento, são empresas contábeis que crescem organicamente, crescem naturalmente, que estão agora entendendo que comercial, quem faz comercial é o próprio contador e tal. Aí. E esse cara vê um potencial de crescimento ainda maior, mas ele está preso na operação. Então, se você está preso na operação, cara, a primeira coisa, aí eu vou descer 3 casinhas agora e vou falar de técnica operacional. Então, você tem que olhar para a sua operação e entender que a sua operação não é um conjunto de informações surpresa, bomba. Né? Quando vai falar, todo dia é uma bomba. Não é, isso é mentira. Certo? A contabilidade é uma estrutura completamente, em 95% da operação, completamente previsível. 95% eu estou sendo, 99% completamente previsível. Então a primeira coisa que você tem que fazer é entender quem que é seu cliente. E aí você vai classificar o seu cliente em A, B e C. A é o cliente que dá muito trabalho, muito complexo. B é o cliente que dá médio trabalho. E C é o cliente que praticamente não dá trabalho. E aí, Matheus, de novo, aí a surpresa que a gente pega, né? 75% das classificações de clientes que nós fazemos que são clientes de baixo volume e baixa complexidade. Então, 80% dos clientes da contabilidade hoje são de baixo volume e baixa complexidade. Como B e C? B e C. Na verdade, C. Um pouquinho é B e um pouquinho é A. Então, que é o quê? Que é o cenário das empresas do Brasil. Sim. A não ser que você tenha uma especialização muito grande, a maior parte dos seus clientes vão ser de baixa complexidade. Total. Por que é importante você entender essa classificação de cliente? Por que ela vai ser importante em qualquer decisão que você vai tomar? Porque hoje a contabilidade gerencia pelos 10% de clientes mais complexos. Eu tenho lá 5% de clientes que me dão trabalho, então eu vou construir toda a minha base a partir desses 5%. Aí eu falo, cara, isso não é a sua regra. A sua regra é que 90% é de baixa complexidade. Você vai entender o seu cliente. E depois que você entende o seu cliente, você mapeia as entregas operacionais que ele faz, cara. E não é difícil fazer isso. Ah, mas o cliente atendimento. Cara, o cliente que te demanda atendimento, ele te demanda atendimento com uma recorrência. E você consegue prever isso. O cliente que tem admissão, ele vai fazer admissão com uma recorrência. Então você consegue, desde que você estude, que você construa uma base, você vai entender isso. E aí, de novo, 60% dos clientes não conversam com contabilidade em nenhum momento. Entendeu? Quantas vezes você aciona o seu contador para uma demanda da Monflag hoje? É muito raro. Você concorda? E você é uma empresa robusta, com muitos colaboradores e tal. Então, existe uma coisa, uma ilusão que ela não é mentirosa, é a sensação. Eu tenho lá 2, 3 clientes que relacionam comigo o tempo inteiro, então eu criei uma regra que todos os clientes relacionam comigo o tempo inteiro e deu uma bomba. Então a primeira coisa é você compreender a sua operação de um ponto de vista pragmático. Você entende seus clientes, entende as suas entregas e compõe as suas entregas.
Parece um exercício bobo, mas a contabilidade não tem noção disso. Sim. Ela não sabe quantas DAS ela faz, quantos piscofins ela faz, e aí você estima tempo de entrega para isso. Quanto tempo eu gasto para cada atividade que eu faço? Ela gasta um montão de tempo. Aí você vai começar a contabilidade e ela fala assim, não, porque tem cliente aqui que me demanda atendimento todo dia. Aí eu falo, e tem um montão que nunca demanda atendimento. E ela só olha para o cliente. Então a primeira coisa que você vai fazer é compreender essa lógica de quem são os meus clientes, quais são as entregas e qual a frequência que eu faço e criar uma estimativa disso. Legal. Então esse seria o primeiro grande passo, que é você criar de maneira material, teórica, que aqui não é prática ainda, né? A gente falou de teoria e prática no começo, sim, mas de maneira teórica o desenho da sua entrega operacional baseado em tempo. E depois você confronta isso com o tempo disponível que você tem. E isso aí o cara pode fazer numa planilha. Cara, pode fazer o que você quiser. Não é difícil, não é complexo de ser feito. Não é... Dá trabalho porque o volume é muito grande. Então você vê uma contabilidade lá que tem, sei lá, 400 clientes, pô, ela vai ter tranquilamente 2.000 entregas no fiscal. Então é volumoso, né? Mas, cara, é só você ir lá, linha por linha, você vai ter colaborador, cada um classifica, você monta uma base e monta uma estrutura. Então essa visualização é importante. E especialmente você considerar tempo para isso. Você definir quanto tempo você gasta para isso. E aí, de novo, eu estou falando das objeções que a gente escuta, né? Aí o operador fala, mas não dá para prever tempo. Eu falei, claro que dá, pô. Claro que dá. Você não vai saber quanto tempo você demora para fazer uma DAS, um piscofins? Mas de vez em quando um cliente me liga e eu perco 4 horas. Beleza, isso acontece com qual frequência? Aí isso vai ser uma exceção, tá naquele 2% lá que a gente não controla, mas o 98% eu controlo. E aí, na medida em que você tem essa lógica operacional de que você entende as empresas e entregas operacionais, e você tem uma equipe, pode ser de 1 pessoa, de 2 pessoas, de 5 pessoas, de 50 pessoas, de 100 pessoas, essas equipes têm uma hora disponível. Certo? Então, vou começar no departamento fiscal. Eu tenho 100 entregas e 100 tempos, e aí eu tenho lá 5 colaboradores e 150 tempos. Então, na teoria, eu já tenho tempo disponível. Então, você vai confrontar o que eu tenho de entrega baseado no que eu tenho de tempo disponível. Sim. Então, você faz esse confronto. Nesse confronto teórico, você já vai ter já identificar a oportunidade na sua base operacional. É muito provável que uma contabilidade que faça isso... Por que eu estou falando? Porque a gente fez isso, sei lá, 500 vezes na vida e todas as 500 vezes sobrou tempo para fazer. Então, a gente constrói essa lógica operacional. A partir daí, você vai criar o seu modelo de gestão. A partir daí, você tem insumo para criar o seu modelo de gestão. O seu modelo de gestão, ele pode olhar para garantir esse ganho de eficiência. Então, aqui eu estou falando só de gestão do tempo. Então, eu olho para a minha gestão, acompanho esse processo, crio uma estrutura e acompanho esse processo. E aí eu vou garantir a eficiência operacional. Mas essa leitura também vai me trazer as atividades que me gastam mais tempo. Também vai trazer as empresas que me gastam mais tempo. Onde está a minha dor. E aí eu vou criar uma camada de melhorar esse processo. Aí eu vou encontrar uma tecnologia. Tá bom. Essa tecnologia impacta isso aqui? Aí o cara fala, impacta, então faz sentido. Ela impacta isso? Não. Eu vou dar um exemplo de como isso é legal. Essa semana, sei lá, 2 ou 3 semanas atrás, eu estava discutindo com um cliente, ele querendo automatizar o IPI do escritório. Aí nós estamos discutindo, eu falei, gente, peraí, por que nós estamos discutindo o IPI? Aí eu fui avaliar, ele tinha 12 horas de tempo estimados para fazer todos os IPIs que ele tinha, porque ele tinha pouca indústria. Sim. E tinha 160 horas de CMS. Aí eu falei, cara, esquece o IPI, continua fazendo as 12 horas manuais, vamos olhar para o ICMS, que tem 160 horas de ocupação do ICMS. Sim. E aí você começa a criar uma orientação menos técnica, menos orientada para a necessidade do cliente e mais orientada para essa lógica de tempo e gestão, que é a camada que o sistema de contabilidade, curiosamente, não tem. Sim, sim. Eu não sei se foi isso que você perguntou, se é um bom insight e tal. Não, é um excelente insight. Eu vou fazer um apanhado aqui, uma linguagem menos técnica que a sua, né? E tá aproveitando para compartilhar um caso de uso nosso também. A gente na Monflag é muito pirado em dados, né? Então a gente acaba tendo muita... Cara, tudo vira Kanban, tudo vira timesheet, tudo vira informação que vai ser útil para alguma coisa, né? Então, é muito a nossa realidade o que você falou aqui, mas eu entendo que realmente não é a realidade de mercado contábil. Mas olha que interessante como isso vai estar presente em tudo. Recentemente, esse ano, na verdade, né? Eu fiz um trabalho específico, cara, uma exceção, que é uma consultoria para uma empresa de contabilidade. Por onde eu comecei essa consultoria? Definindo o perfil de cliente ideal. Como que eu defino o perfil de cliente ideal? Sabendo exatamente qual que é o cliente que eu cobro bem dele, que ele me deixa lucratividade. Sim. E aí foi exatamente o que eu fiz. Eu falei, eu manjo bastante, inside sales, processo de vendas, tô bastante tempo no mercado, atendo um monte de empresa.
Então, a base aqui de, vamos chamar de aquisição, prospecção, legal, isso aqui é minha zona de conforto. Fechou. Cara, precisamos definir melhor o perfil de cliente ideal. E aí, como é que a gente parte? Falei, cara, vou usar a base que eu tenho aqui na Monfrey. O que é o cliente bom para mim? É o cliente que paga bem e que eu entrego para ele com uma coisa que eu aprendi essa palavra e faz muito sentido. Uma coisa simétrica é uma coisa que tá tudo igual, né? Aqui a gente precisa buscar assimetria, que é justamente não ser simétrico. Como assim? Quanto menos esforço, mais resultado, melhor é. Perfeito. Então eu quero encontrar isso no meu cliente. Qual que é o cliente que eu dou menos esforço, dou mais resultado? Enfim, então fizemos essa análise. Planilhão para o tipo de cliente, todos os clientes linha. Qual que é o perfil do cliente? Segmento do cliente. Isso aqui é ótico, isso aqui é varejo, tal. Joga todos lá. Pô, botou lá o cliente, mais ou menos quanto fatura. E aí a gente caiu pro lado operacional. Cara, cara, quanto tempo você leva? Aí a gente não tinha questão de timesheet, complexidade. A gente definiu em baixa, média e alta. Isso. Beleza, isso aqui é altamente complexo e tal. Aí a gente botou uma estimativa de hora. Galera, eu quero que vocês conversem e cheguem numa estimativa de tempo. Quanto vocês acham que vocês gastam de tempo para atender esse cliente? Peguei as informações de custo de pessoa, cheguei no custo hora-homem, esse cliente aqui supostamente não dá lucro. Então, mas para que eu fiz tudo isso? Para fazer um exercício de vendas. E aí depois eu peguei isso aqui e falei, beleza, galera, então esses aqui são os clientes bons, chegamos nesses 3 nichos. Vamos para cima? Bora. Aí beleza, fiz isso aqui, acabou. Mas perceba que, cara, a gente tá falando de finalidades diferentes, mas, cara, como é que a gente define um cliente bom? É assim, e é engraçado que é uma coisa muito distante da realidade do mercado também. Mas tem gente que faz isso bem, tá? Tem gente que faz isso bem, tem gente que demite cliente não dá margem. Claro, óbvio. Tem contador que demite cliente, eu conheço. Então assim, tem cliente que você tá pagando pra você 6, 7, 8, 10 mil reais, você acha que você tá arrasando com ele, e aí você fica com aquela ilusão do tipo, mas se eu demitir ele é 10 mil reais a menos e eu não tenho pra repor. E é um pensamento legítimo, não tô falando que você tá errado. Só que aqui o que eu quero dizer é que, conforme vai entrando outros clientes, você vai precisar contratar mais gente pra atender esses clientes. Beleza? E às vezes é melhor você tirar esses 10 mil daqui e abrir espaço operacional para botar clientes que vão estar com a precificação correta. Qual é a maior dor do mercado contábil? Que muita gente fala, tirando mão de obra, cara, eu diria que é mão de obra em primeira instância, segundo, precificação. Porra, é impressionante. Eu tô em grupo de WhatsApp direto. Gente, quanto que eu cobro para fazer um BPO aqui desse serviço? Quanto que eu cobro para isso? Quanto vocês cobram para isso? Por que o contador pergunta por outro? Porque justamente ele não chegou no número dele. E mais do que isso que você falou é tão importante que é o seguinte... Eu tenho a minha estrutura atual. Só que se eu planejar crescimento, essa minha estrutura muda. Claro. Então vamos supor, se eu pago 5 mil reais de aluguel, 10 mil reais de aluguel, e eu quero crescer, eu sou um cara ambicioso, eu tenho que considerar a minha precificação como se eu pagasse 20 mil de aluguel às vezes. Por quê? Porque para que o cliente que eu venda hoje seja um cliente que dê margem quando eu estiver nesse momento. É difícil fazer isso. Não tô falando que é fácil. É difícil. Mas a premissa que você falou, não só eu acredito, como... você aplica pra tudo, eu vivo, você aplica pra tudo. Mas na prática a gente sabe que existe uma distância. Você acabou de falar, entre a teoria e a prática, né? Atenção você que é ouvinte do Mooncast, eu tenho um convite especial pra você. Eu tô reunindo as mentes mais brilhantes do mercado de contabilidade, especialmente aqueles que são ouvintes assíduos do Mooncast, aqueles que estão toda semana acompanhando cada episódio que a gente lança aqui. Eu tô montando uma comunidade no WhatsApp, onde a gente disponibiliza um resumo do podcast da semana. Esse resumo ele é praticamente uma apostila para você estudar e compartilhar com o seu time aí. Isso tudo é de graça, tá? Por lá também a gente discute temas como inteligência artificial, marketing, vendas e processos para contadores, mercado contábil em geral. Contudo, eu só quero que você entre se você de fato é uma pessoa que acompanha o Mooncast toda semana, porque a gente vai discutir coisas técnicas e profundas lá dentro. Se você quiser participar, o convite para você é gratuito. Você se cadastra aqui no QR Code na tela ou clica no link da descrição e faça parte desse movimento de pessoas que estão interessadas em transformar o mercado contábil num mercado mais profissional e sofisticado a cada dia. Eu te vejo na comunidade do Mooncast. Pensando em... Vamos tentar dividir nossa audiência aqui em duas partes. Primeiro, quem talvez esteja com isso menos desenhado e quem já tenha com isso melhor desenhado. Porque também não adianta você ter a informação e você fica perdido. Porque e agora? Eu tenho um monte de processo, mas tem hora que eu falo, cara, e agora o que eu faço com essa porra? Como que eu consigo extrair mais resultado disso? Porque tem essas encruzilhadas que a gente fica assim, claro, né? Por onde a gente olha? Como que você faz uma análise para saber se algum processo tem que mudar? Qual que é a análise do Bruno partindo do princípio, cara, eu já tenho o processo, eu tenho a informação. Que legal, como que eu trato essa informação agora? Legal. Eu quero fazer um parênteses, cara, só um pouquinho da sua fala do jogo, é perfeito, eu queria complementar ela, que essa coisa de demitir cliente, trazer cliente e tal. Só um parêntese que eu tenho uma característica, não sei se é boa ou ruim, tá? Mas é assim, como consultor, eu acho que o nosso papel como consultor é expandir ponto de vista. Legal. Então a gente quer trazer mais pontos de vista para o meu instituto. Então, se eu falar uma coisa que o cara não concorda, tá tudo bem, eu só quero expandir. Demitir cliente é muito positivo e faz muito sentido. Mas também é importante, tem que tomar cuidado. Eu conheço algumas empresas contábeis que demitem cliente porque ela é ineficiente com aquele cliente. Legal. Entendeu? Então, também assim, tem isso. Eu demito o cliente porque eu não sou capaz de atingir o custo dele. Então, isso é uma olhada importante da base operacional contábil. Como que eu sei se eu estou sendo ineficiente? Cara, assim, porque
é uma avaliação que parte de mercado, mas parte de você mesmo, tá? A contabilidade tem uma característica de venda que ela é muito particular da contabilidade, que é assim, ó, ela pega 2 clientes muito parecidos, com o mesmo faturamento, com a mesma estrutura, regime tributário, ela cobra 500, outra ela cobra 600. Entendeu? Então você tem na base contábil, se você pegar todos os clientes iguais, eles vão ter oscilação significativa de valor. Se esses caras forem eficientes do mesmo jeito na operação, ou ineficientes do mesmo jeito na operação, e você fizer uma relação só com o faturamento dele, um vai parecer mais ineficiente do que o outro, embora não seja na realidade. Então esse é o primeiro ponto. Então você tem que entender se o seu problema é um problema comercial ou se ele é um problema operacional. Porque a contabilidade, ao mesmo tempo que isso acontece, o cara precisa de trazer gente para dentro. O que é a comoditização do mercado contábil, na minha opinião? Se fala muito desse termo, né? O que é a comoditização? A comoditização é cada vez mais o mercado influencia o preço da contabilidade. Você chega lá e dá um preço de 5, o cara fala, cara, eu tenho 4 do lado, você fala, então eu vou fazer por 4, senão eu não existo. Então, o motivo de saber se é mais barato, se precisa ser mais eficiente, a primeira coisa é essa pressão do mercado. Tá? Então, tem uma coisa de custeio que eu uso para precificação, que é você custear, você pode custear por objetivo, por alvo ou por alocação, né? Então é como se fosse isso. O que é alocação? A alocação é essa xícara aqui, ela me custa R$5 de produção, mais X de imposto, mais X não sei o quê, então eu vou vender ela por 10. Inclusive, xícara é linda. Você vai vender por 10. Então, eu quero uma margem de tanto, vender por 10. Beleza. Aí você precificou e definiu 10. Qual que é a outra maneira? Por alvo. Quanto que o mercado paga nessa xícara? 8. Quanto que eu quero? Eu quero 2 de resultado. Então, me sobra 6, meu amigo. Então, essa é a melhor maneira de precificar que eu acho. De olhar para a operação e de pensar na maioria do resultado. Por quanto eu vou vender meu produto? Começa pelo fim. Eu quero vender produto por 5 dinheiros. Tá bom, se o produto, o mercado hoje paga 5 dinheiros nos meus produtos. Eu quero 2 de margem. Então sobra 3. Fora que não tem um balizador universal quando a gente tá falando de contabilidade, porque você vai ter... Por isso que tem que ser você. Vai ter esse mesmo cara que paga 500, vai ter um que vai pagar 100 e outro vai cobrar 1.000 e... Aí você tem que definir construção de valor. Aí a gente vai talvez para a discussão mais importante do mercado contábil nesse momento como um todo, que é você separar produção, entrega contábil de construção de valor e posicionamento do seu cliente. Isso para mim é a coisa mais valiosa do mercado contábil. Produção de guia, produção de folha, produção de declaração, produção de balancete, atender o cliente de maneira reativa, fazer um bom atendimento, isso aqui não tem valor mais. Isso está comoditizado. Certo? Então, o que é comoditizado? O mercado é muito influenciado, o seu preço é muito influenciado pelo mercado. Então, você chega para o cliente e fala, cliente, eu vou te entregar a guia 5 dias antes do prazo, toda vez que você me ligar e tal. Aí, inclusive, você tem 2 lugares. Você tem assim, ó, se quem vai te atender um robô custa 200, se quem vai te atender um ser humano custa 600. Você tem, inclusive, essa diferença do mercado, das contabilidades online e tal. Então, você tem, inclusive, essa diversificação. Então, isso é processamento contábil. Isso, cara, é por alvo. Não adianta você falar assim, cara, mas o meu atendimento agora é ultra mega blaster e eu consigo fazer um atendimento. Cara, você vai continuar pagando R$600. E aí, qual que é a diferença disso? Então, acho que para onde a gente vai olhar para a margem? Aí para a construção de valor para o cliente. Aí você olha para o que você quer ofertar de valor para o seu cliente. Qual que é a oferta de valor que você tem para o mercado? Matheus, isso nunca foi pauta de discussão no mercado contábil. Nunca foi. Hoje é. Qual o valor que você quer ofertar para o seu cliente? O que você quer construir de valor para o seu cliente? Você quer ser uma contabilidade que cobra barato, entrega no prazo? Você quer ser uma contabilidade que vai ser o advisor do cara? Você vai ser o conselheiro do cara? Você quer ser a contabilidade que está próxima do cara? E aí você precisa entender o seu propósito. Em qualquer cenário que você for estabelecer, o processamento contábil ele tem que ser substancialmente menor. Então, respondendo a sua pergunta, qual que é o parâmetro? Ser menor do que você é hoje. Mês que vem você tem que custar menos do que custa hoje. E no outro mês, menos do que você custa no mês que vem, do ponto de vista dessa entrega operacional. Essa é, na minha opinião, a melhor premissa. Por quê? Porque você já tem tecnologia para ter um custo muito baixinho. Né? Você pega um DP. Cara, por que você tem gente no DP hoje? Por causa da legislação, mas depois de processar. Então você já tem tecnologia, processo para custar o mínimo possível. Você não vai sair do 100 para o 0. Então, pensar que você precisa todo dia ser um pouco mais barato, ser um pouco mais eficiente na sua base operacional é importante. Inclusive, vai liberar tempo de você para definir uma estratégia. Se a sua estratégia for preço baixo, beleza, você reduz custo e compete com o cara de 200. Se a sua estratégia for, não, eu quero ser um cara diferenciado, que aí você começa a ver contabilidades de nicho,
pô, contabilidade especializada em restaurante, contabilidade especializada em não sei o quê. Esse cara não é especializado em fazer a tributação desse cara. Esse cara é especializado no negócio restaurante. Então ele está vendendo para o cara restaurante escala de colaborador, ele está vendendo o sistema que apura custo de mercadoria vendido, CMV, o cara do supermercado lá está vendendo perda, o cara prevenção de perda, o cara está vendendo contratação, BPO de RH e tal. Aí você vai criar um mix a partir. Que é o que eu mais gosto, eu gosto desse caminho. Claro. Não é a realidade do mercado, mas é onde... Mas já tem muito, bastante. Mas quem que surgir, por agora, a tendência é que caia para especialização de nicho, cara. Acho que é uma tendência. Não tem sentido, o cara ir brigar num mar aberto do jeito que as coisas estão ficando. É mais... A não ser por uma característica específica de contabilidade. Você tem contabilidade hoje, cara, que tem... Por exemplo, a gente tem clientes hoje que tem 2.500 CNPJs na base. Sim, mas o que eu tô falando, o cara que surgiu hoje, esse cara do passado, ele tem uma base. E mesmo assim, ele já começa a fazer esse segmento que você fez. É isso aí. Ele já começa a fazer segmentação, é um processo natural. E não é por causa do técnico. Isso que é importante. Você, contador que está aí, ele não vai especializar em fator R. Na contabilidade tem essa ilusão. Eu vou atender só médico e vou ficar especializado em fator R. Cara, o cara não especialista também faz fator R. Você tem que especializar no negócio médico. O que o médico precisa? O que a clínica médica precisa como negócio que eu, como contabilidade, vou ajudá-lo? E a especialização está muito relacionada a isso. Aí você começa a construir valor para o cliente, aí você começa... E aí o que é essa operação? O que a ausência de gestão faz hoje? E aí, vou voltar lá no começo da nossa conversa. Por que a ausência gerencial? Por que eu tenho que ter essa base operacional? Porque se isso aqui me incomoda, eu não consigo construir isso aqui. Eu fico preso na entrega da guia. Na hora que eu pisquei o olho, dia primeiro eu tenho que gerar um novo ciclo. Na hora que eu pisquei o olho, eu tenho que fazer a folha de novo. Pisquei o olho, eu tenho que entregar o balancete de novo. Então, se eu não consigo ter eficiência e paz operacional nessa estrutura aqui, a minha estratégia vai ficar falida em relação a isso. Hoje estamos falando de bastante coisa. Sim, total. Beleza, então a gente concorda que talvez ter um conhecimento da base seria um bom ponto de partida, e assim como você também disse, que saber o que você está buscando talvez sejam bons pontos de partida, né? Indo para a prática, vamos supor que alguém me viu aqui falando isso, ouviu você falando isso, o cara vai pegar amanhã e vai fazer a planilha dele. Então ele vai fazer lá, ele vai listar os clientes que ele atende, os segmentos, tentar chegar num grau de complexidade como você trouxe aqui, né? A, B e C, e ele já viu que tem clientes melhores, clientes piores e tal. O que ele faz depois disso? Depois que ele tem essa clareza do que é bom e do que é ruim, o que ele poderia, talvez, ir aos poucos executando na empresa dele? Mas o que mais traz resultado operacional na linha, vou falar uma coisa polêmica gerencial. Vamos lá. Chama-se microgerenciamento. Tá? Então, assim, o dia do seu colaborador, ele tem 8 horas. O seu dia tem 8 horas. Então, você vai criar previamente o que você espera que o cara entregue em 8 horas. Passaram as 8 horas, você vai lá e confronta teoria com realidade, identifica dor e cria planos a partir disso. Na minha opinião, isso é o ponto mais crucial, ou o que traz maior impacto de resultado no emprego de contabilidade. Tá? É você olhar diariamente, microgerenciar a entrega operacional. Aí tem uma vertente de RH que fala assim, Bruno, isso vai impactar a criatividade das pessoas, isso e tal. Eu falei, cara, para ambientes maduros, isso faz todo sentido. Gerencialmente maduros, de fato. Para ambientes em que a tecnologia ou que a criatividade é um fator relevante, isso faz todo sentido. Agora, para um ambiente contábil, de entrega contábil, aí você parar de novo, tá, Matheus? Esquece geração de valor de entrega. Produção de guia, produção de folha, produção de declaração, produção de balancete de atendimento, que é um ambiente pragmático, cartesiano, tá? Quando você alonga 3, 6, 4, 5, 6 meses de tempo, ele passa a ter um comportamento muito parecido, né? Efetivamente, microgerenciamento. Entenda diariamente o que você está entregando, o que seu time está entregando, a dificuldade do seu dia. E no outro dia, entende de novo. Então, esse é um elemento que o método ágil traz como a daily, o acompanhamento diário, e que a gente entende que é uma atividade fundamental para a operação contábil. Então, você mapeou tudo. Porque assim, se hoje eu tenho 2 colaboradores no meu fiscal, então eu tenho 16 horas produtivas, e eu confronto isso com a minha entrega, o que eu entreguei ontem? O cara entregou 2 guias de dados, você fala, meu amigo, o que você fez ontem? Tem alguma coisa errada. Isso aí. Entendeu? Então, esse olhar gerencialmente de maneira direta e microgerenciar é o passo, na minha opinião, que traz maior impacto numa linha de produção operacional, numa esteira produtiva, do que qualquer coisa que você for imaginar. Do que qualquer tecnologia. E a galera hoje, você acha que está muito distante disso? A galera não faz.
Os nossos clientes fazem porque a gente implanta isso dentro do Mas assim, a gente tem pouquíssimas contabilidades que olham para isso. Inclusive, o líder, por quê? Porque essa é uma função de liderança. Quem deveria fazer esse papel é o líder operacional, certo? Uma mistura a função tática. Ou o líder do departamento ali, isso, adaptando para a realidade. O cara que está ali, a função tática, o cara que lidera. Pode ser um analista líder e tal, então isso é uma função tática. Ok. Qual que é o problema da contabilidade hoje? A contabilidade não tem a função tática estabelecida, ela tem eventualmente o cargo tático estabelecido. Então, quem que é o líder operacional da contabilidade que deveria estar fazendo esse olhar do gerenciamento? É o operador premium, é o operador que está com as atividades mais complexas da empresa. Isso aqui. Entendeu? Então, você não tem uma estrutura viável para esse contexto na contabilidade hoje, certo? Então, para as empresas menores, é o próprio dono que está ali, e aí ele se sabota e ele tem 1000 coisas para fazer, ele acaba não fazendo. Nas empresas um pouco maior com estrutura operacional, a função liderança não tem essa atribuição. Tem uma reflexão que eu tenho feito muito, cara, que é legal, que é assim, eu pergunto pro contador que eu estou conversando, eu falo, o quanto o seu líder tem responsável sobre o resultado financeiro do seu escritório? Faz sentido que ele tem impacto? Sim. Aí o cara fala, 0. Ele tem resultado sobre entrega, ele tem garantia de entrega no prazo e qualidade. Então, o que eu falo? O microgerenciamento, a ideia de entender o cliente, definir uma meta e tal, definir uma estrutura e microgerenciar, tem a ver com criar uma camada tática de operação. Tem a ver com criar uma camada gerencial de operação. E hoje a contabilidade não tem isso. Então, ela não tem o acompanhamento diário, ela não tem esse microgerenciamento, essa lógica diária, porque a função tática não tem atribuição gerencial. Entendi. Então, o cara que é o líder do departamento, ele é mais um ajudador das outras galera, o cara que manja mais, e não necessariamente o cara que é uma engrenagem que faz as outras girarem. Ele é o BO, ele é o cara que resolve com a atividade mais complexa. E quando não é o líder, é o próprio dono que é esse cara. É o cara que, quando o cliente mais complexo liga, o que vai atender. Ele é o cara que vai tirar a dúvida do operador quando ele tem dúvida na ponta. Mas ele não é o cara que vai falar assim, cara, você fez 5 ontem, era para fazer 7. O que aconteceu que você não fez 2? Ele não é o cara da gestão. Entendi. Ele não é o cara que o alvo dele é diminuir 1 ponto percentual o custo operacional para impactar na margem no último caso. Ou eu quero crescer, eu quero aumentar o faturamento 10% com o mesmo time. Ele olha e fala, você é louco, pode trazer mais 2. É o cara que tá falando assim, eu preciso de mais gente, eu tô sufocado, preciso mais, custo, eu preciso gastar mais. Exatamente por uma concepção histórica necessária. Uma coisa que a gente já fez, né, avançando nesse assunto de processo, e muito, muito pertinente tudo que você falou, a gente já fez muito, queria compartilhar se faz sentido. A gente sempre gostou muito de fluxograma. Legal. Então é tipo assim, cara, lá no onboard, como é que esse cara funciona? Aí eu tenho uma ferramenta que eu gosto, fazer propaganda gratuita aqui, né? Mas não vou fazer propaganda gratuita, inclusive. Mas tem vários no mercado, né? Que você bota lá, quadradinho, aí você escreve lá, começa por aqui, aí você arrasta a setinha pro lado, aí vem pra cá. Então eu adoro. Toda reunião eu já tô... Abri uma reunião, normalmente já tô com um aqui, porque eu gosto. E a gente já fez muito isso. Cara, vamos desenhar o processo da área X. Beleza, onde é que começa o cliente aqui? Aí vem, toda a etapa daqui do que roda dentro de um mês. Aí depois esse negócio reinicia, beleza? Aí a gente vai botar as tarefas macro. Aqui tem que fazer isso, aqui tem que fazer isso, fazer isso. E depois aqui tem quase que o pop dessa tarefa. Supostamente deveria ser isso. Em que momento faz sentido fazer isso? Se faz sentido fazer isso, o que você entende que deveria ser as prioridades antes disso? Dá uma visão geral, porque a gente foi meio freestyle sempre, né? Tipo assim, cara, a gente já sabe que é isso que a gente precisa, tal, então vamos só desenhar, porque qual sempre foi a nossa dificuldade e a gente queria rompê-la da melhor maneira possível. Eu quero contratar um cara e ele vai só ler aqui, ele vai entender o que ele tem que fazer. Sempre gostei dessa ideia. Cara, como é que a gente funciona? Se você assistir esse vídeo aqui, você vai saber como é que é esse processo. Se você ler esse pop aqui, você sabe como é que executa. Sem muito mistério. Então, acaba padronizando tudo, né? Mas, em que momento que a gente deveria olhar para isso? Legal, cara. O que você falou é perfeito, maravilhoso e faz todo sentido. Na medida em que você tem uma estrutura operacional capaz de validar. A gente estava falando até disso um pouquinho. Quando você vai numa grande organização, numa grande empresa, vamos pensar numa estrutura no departamento de venda de uma grande empresa, ou no departamento financeiro de uma grande empresa. Ok. Você tem lá o CFO lá, enfim, aí você tem o gerente operacional de contas, o gerente de contas a pagar, o gerente de contas a receber, aí você tem o time de contas a pagar por fornecedor, por tipo de segmento e tal, e até o estagiário. Aí você vai lá, todos esses caras têm métrica, meta, essa estrutura tem um budget bem definido, um orçamento bem definido, uma estruturação de planos de cargos e salários muito bem feita, muito bem validada. Então, não existe o João, não existe a Maria, não existe o Pedro.
Existe a Cadeira F1, F2, F3, B1, B2, B3, e quando o cara senta na cadeira, a métrica do que ele vai entregar está estabelecido, sim, o resultado está estabelecido e tal. Nessa hora você tem que ter um padrão muito bem estabelecido, uma validação muito bem estabelecida, uma construção muito bem estabelecida. Ponto. Então esse é o ponto. Claro que você precisa, quando você tem isso. E aí você vai olhar para a tarefa para melhorar o resultado. Enquanto você mistura, porque a contabilidade vê a ausência de padronização como problema. Eu não vejo na contabilidade a ausência de padronização como problema. Eu vejo como adaptação ao mercado. Então, por exemplo, a contabilidade tem um cliente que vai receber, que vai mandar informação por WhatsApp. Tem um cliente que vai mandar informação pelo sistema de integração do cara. O cara vai mandar por e-mail. Isso é ruim? É possível que não seja assim? Não sei se é possível. O cara não vendeu a padronização lá na ponta. Lá quando ele foi vender pro cara, ele vendeu que vai se comunicar com o cara. Porque quanto mais você padroniza o relacionamento com o cliente, mais barato você vai cobrar. As grandes empresas online padronizaram isso. Ela falou, eu converso com você, mas eu converso com você só por esse canal aqui. Aí você fala, tá bom, então eu vou pagar só R$150. Por que uma contabilidade online cobra R$150 e uma contabilidade tradicional cobra R$500, R$600 do mesmo cliente? Exatamente porque ela vai ter que se adaptar ao cliente. Então essa adaptação ela não é negativa. O que eu tenho que ter é uma compreensão do processo como um todo e antes de pensar em processo, eu pensaria em tempo. Então eu pensaria assim, independente de como... Cara, esse cara me manda informação em papel, beleza? Tá bom. Quanto tempo eu gasto para fazer isso? Eu gasto um tempo. Para essa empresa fazer sentido, quanto que eu teria que cobrar dela? Eu teria que cobrar 5 dinheiros. Aí eu falo, quanto que eu tô cobrando? 6 dinheiros. Dentro. Bora pro próximo. Aí eu não, tô cobrando 4. Aí eu vou chegar pro cara, ao invés de mandar o cara embora, eu falo, cara, para eu te cobrar, para eu continuar, você tem que mandar agora via e-mail. Se você mandar e-mail, eu vou chegar em 4. Então eu tô mais preocupado no tempo, em validar o tempo, do que o processo mapeado. O processo ele é empírico. E além disso, a tecnologia, boa parte dos processos contábeis estão dentro da tecnologia. Então você pega lá a software house. Que você pode falar o nome aqui? Pode. Não. Pode, boa parte já veio aqui e tal. Não, domínio, questão, data, blá, blá. Você pega os grandes softwares contábeis, tá? Cara, ele é um padrão, ele é um desenho operacional. Se ele é bom ou ruim, tem uns que são bons ou são ruins. E muitas vezes também o bom é subjetivo, né? Quer dizer, não é bom pra você. Mas ele tem o fluxo lá dentro, entendeu? Ele tem o fluxo de apertar, de importar, já está construído. Você vai lá no YouTube, tá lá o processo. Aí eu vou desce, gestor de tarefa. O gestor de tarefa é isso na essência, ele é um ambiente de processo na essência. Entende? O próprio Estado, lá no fiscal, no contábil, no DP especialmente, quando ele cria lá dia tal vence tal, dia tal vence tal, dia tal vence tal, dia tal vence tal, isso é uma construção lógica processual. Então a contabilidade, o fluxo correto da contabilidade é um fluxo que você desenha, mas para ele fazer sentido ele tem que custar uma parede. Porque se o cara manda por e-mail, o fluxo é esse. Se o cara manda aí nem faz sentido. Então assim, para que o fluxo, o DAPE, o POP, para que essa informação faça sentido para a contabilidade de maneira relevante, do ponto de vista de resultado, ela tem que ter um nível de maturidade gerencial muito alto. Isso aqui. Bruno, mas eu quero ter. Pode ter, vai ser bom, é legal. Não é ruim que você tenha. Mas não é mapear o processo que vai trazer resultado financeiro. Não é. O que vai trazer resultado financeiro é você entender sua entrega, entender o tempo, criar a lógica gerencial, validar, construir e chegar nesse lugar. Vai ter uma hora, mas eu quero ter o processo. Cara, a IA faz isso para você hoje muito bem. Sim. Entendeu? Aí você pega um processo e mapeia. O colaborador vai chegar, vai sentar na cadeira dele. Aí você vai dar um caderninho para ele ler, ele vai ler. E aí ele vai aprender como? Ele vai aprender perguntando para mim de lá no acompanhamento diário da entrega. É isso que ele vai aprender de verdade. Então, o POP, o fluxo DAPE, ele é uma ferramenta, na minha opinião, nesse momento, distante da gestão que vai trazer impacto, resultado para a empresa contábil. Mas ele é uma ferramenta importante, gerencial importante, validação importante. Legal. Talvez o senso comum, quando a gente pensa em processo, vai estar muito ligado a isso, né? Fluxo, etapa, mapeamento, exato. E é legal ouvir você falando que não é necessariamente assim. Mas você falou muito aqui ao longo da nossa conversa de tempo. Isso aqui custa um tempo. Talvez a galera que está aqui nos ouvindo pode não ter uma clareza de não só de quanto tempo leva cada coisa, mas, cara, como é que eu chego nessa informação? Eu sei que tem sistemas que entregam, né, uma visão de timesheet, mas sabe que culturalmente isso é uma parada
difícil de a gente implementar no todo, né? O que você recomendaria de como que eu poderia passar a ter clareza dessas tarefas o mais rápido possível? Eu acho que essa é a pergunta melhor de responder. O meu sócio Vicente Sevilha, ele tem uma teoria que é a teoria do software perfeito. E o contador está esperando um software que ele vai pegar um pendrive, vai colocar lá e vai fazer... a luz vai ficar clara e vai resolver. Isso não existe. A maneira correta é você sentar do lado de cada colaborador e aperta o botão, o cara começou, parou, você para o botão. Essa é a maneira correta, técnica correta. Não é assim que eu acho que você deve fazer. Como eu sugiro que você faça? Liste todas as entregas operacionais. Tá? As entregas. Divida entre tarefa, fim e processo. Isso que é importante, essa definição é importante. Então, isso aqui é tarefa, isso aqui é processo, isso é entrega. Então, o que é isso? Você vai ter lá na sua tarefa lá, fazer conferência de não sei o que, isso é uma tarefa. Entregar um ICMS, isso é uma entrega. ICMS é uma entrega. Então, separa e estime tempo para cada entrega operacional. Estima mesmo. Cria um setup de estimativa. E a cada 90 dias você revisa esse tempo. Ou a cada 120 dias você revisa esse tempo. Legal, eu entendi que você falou, senta do lado, faz junto, e aí você vai chegar faz uma amostra, a pessoa faz algumas. No nosso método, a gente pergunta pro cara. Tá. Senta com o comparador que faz aquela atividade e pergunta pra ele, quanto tempo você gasta pra essa atividade aqui? Entendi. Aí ele vai falar, esse aqui eu gasto 20 minutos, você coloca 20 minutos. E aqui, 30 minutos, 30 minutos. E aqui, 50 minutos, 50 minutos. E aqui, 2 horas, 2 horas. Saquei. E aí você estima um tempo de entrega. Por que isso é importante? Por que eu daria esse primeiro passo? Porque para ter um tempo baseado em milissegundos, você vai gastar 1 ano para implantar uma cultura de timesheet. E não vai mudar o jogo, milissegundos. Não vai mudar o jogo, entende? Então você fala assim, chega pro cara e estima um tempo. Me conta aqui, entrega por entrega, quanto você gasta. E cria um setup. Inclusive, quando a gente faz a mensuração, só para você ter noção, Matheus, a gente cria uma regra, que é de 5 em 5. 1 minuto, 5, 10, 15. O cara não pode falar 11 minutos e 45 segundos. Legal, isso é legal, hein? Entendeu? A gente estima tempo, a gente estima faixa de tempo. Faixa não, né? Mas tempo redondo. Porque o que eu quero é uma estimativa, um setup do cara. Entende? Eu crio uma estimativa. Isso é uma base estupendo. Isso já, quando você confronta essa base com o tempo do seu colaborador na carteira que ele tiver, você já vai ter uma identificação clara de oportunidade teórica, por exemplo. Sabe uma coisa que eu faço, eu já fiz algumas vezes, mais uma vez, eu não sou um cara técnico, mano? Eu sou um cara empreendedor e empiricamente vou vendo um pouco de um lugar, um pouco de outro e vou tentando fazer testes. Qual que é o Benchimol diz que empreender é encantar o cliente, número 1. Segundo, melhorar a receita. E terceiro, reduzir custo. Então ele resume empreender essas 3 palavras, ou melhor, 3 afirmações, faz muito sentido na minha cabeça. Aí, assim, às vezes a gente tá com um problema. Caralho, mano, essa tarefa aqui demora pra caramba, não tem jeito, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Um complexo, não tem jeito melhor de fazer ela ficar mais rápida. O que eu faço normalmente? Aí é cada um, né? Mas assim, lá a gente faz um time sheet. Não necessariamente para todas. Teoricamente, roda. Eu garanto que tá 100% na vírgula? Não. Beleza? Mas quando eu quero informação, então eu vou pegar, eu tenho 2 pessoas que fazem essa mesma tarefa. Primeira coisa, cara, eu preciso de 5 amostras. Faz 5 aí, 5 amostras, a gente vai ter uma média. Beleza? Dessa tarefa. Desde que a complexidade seja a mesma, é tudo C, por exemplo. Legal, eu vou ter um número. Deu meia hora. Fechou. Se esse número fosse 20 minutos seria melhor, porque 20 minutos vezes o volume seria econômico. Aí eu faço a conta, horas produtivas dia, tiro lá um percentual para ficar bem conservador. Galera, se a gente conseguir fazer assim, eu boto um estímulo. Não. Tipo assim, meta. Porque aí beleza, é meta, estímulo com base em eu vou ganhar então produtividade, então eu vou conseguir absorver mais. E aí depois esse estímulo ele pode mudar para um lado ou para outro, ou eu posso transformar isso num programa, enfim. Mas por quê? Normalmente as coisas... Se eu perguntar para alguém, um colaborador, o que eu acho que quem tá aqui nos ouvindo vai pensar? O cara sempre vai falar que ele precisa de mais tempo do que o que ele realmente precisa. Sim, e é fato. Fato. Então se ele falar que é meia hora, daria pra fazer em 15 às vezes. Tá tudo certo. Só que assim, em vez de eu falar isso pra ele, cara, você tá falando que é meia hora, mas é 15. Primeiro, você às vezes não vai estar envolvido em todas as tarefas. Eu não tô, hoje. Tem tarefa que você sabe quanto tempo, você mesmo é o time sheet, você sabe quanto tempo dá pra fazer, você pode definir, se você tá envolvido diretamente. Eu sei que isso aqui, eu manjo muito, faço em meia hora, o cara não deveria levar mais do que 40 minutos.
Fechou. Só que tem tarefa que não. Então você vai trabalhar estímulos, é uma forma que eu vi de suprimir um pouco esse tempo e botando a galera para ganhar junto na eficiência. Enfim, mas é a mesma Mas é um nível de maturidade importante. Mas você já está no nível de maturidade um pouco maior. Sim, que permite. Tem que tomar um cuidado. Porque assim, ó, se o cara fala 30 minutos, que hora que você vai questionar isso? Normalmente diário da entrega. O primeiro passo é aquilo que você falou, cara, saber o que você quer. Primeiro passo, vamos entender todo o panorama. Eu preciso de muito mais eficiência aqui ou tenho a prioridade para atacar? Eu tô com você. É só mesmo tinha que escrever como disclaimer, mas eu concordo contigo. Não, mas a gente tá falando da mesma coisa. Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é o microgerenciamento. Por isso que o microgerenciamento é importante. Total. Cara. Porque o cara falou assim, 30 minutos. No nosso método a gente fala assim, cara, eu não questiono esse tempo. A não ser uma situação muito grande. Tipo, o cara é um simples nacional, classificado como C, simples nacional, pouca nota, integrado. O cara fala que demora 2 horas pra fazer a DAS. Opa, não, peraí. Aí eu falo, não, pera. Mas enfim, a gente vai lá e constrói lá. Aí eu monto o tempo do cara. Pum. Aí eu estabeleci a agenda do cara com o tempo que ele me falou. Beleza, então essa é a sua primeira agenda, tá bom. Aí o meu desafio agora é rodar aquela agenda, cumprir aquele objetivo. Então, eu vou dar o exemplo do fiscal, que é mais claro. O cara tá gastando. Hoje eu pego a minha quantidade de entrego o colaborador e falo, você tem 22 dias úteis para entregar isso aqui. No fim do mês, faço o nome do pai, do fiscal também, no final do mês eu vou lá e torço pro cara ter entregue tudo. Na lógica que eu tô falando, eu entendi o cara fala. Então eu entrego o cara, não deu 22 dias úteis. Eu falo, baseado no seu tempo disponível no seu mapeamento, você tem 15 dias úteis para entregar. Porque eu otimizei o tempo dele, sobraram 7 dias desse cara, baseado no tempo dele. E eu não questionei esse tempo. Aí ele rodou em 15 dias úteis. Aí qual que é o meu próximo passo? Aí eu coloco 12 dias úteis. E entrego para ele 12 dias úteis. Ele vai falar, não é possível. Eu falo, agora você vai me contar o que eu preciso fazer ao longo da sua jornada para você fazer em 12 dias úteis. Então vai chegar no dia 1, o cara não vai cumprir a meta. Porque eu espremi a meta. Se ele conseguir cumprir os 12 dias úteis, quer dizer que a meta estava frouxa. Se ele não conseguir, no meu microgerenciamento, eu falo com ele, mas o que eu tenho que fazer agora como gestor que vai diminuir seu tempo? Aí eu começo a criar um ciclo de melhoria. E aí em que eu tiro do operador a atividade que toma mais tempo. Ele fala, cara, essa atividade aqui, por exemplo, que eu estou digitando, que eu gasto 3 horas, se eu importasse, eu conseguiria fazer em meia hora. Isso vira ação lá para a gestão de novo. Aí eu inclusive consigo criar orientação para onde eu vou melhorar o meu processo. Cara, esse colaborador aqui, ele gasta 1 hora para fazer uma atividade, mas se ele fosse melhor treinado, ele consegue fazer em 30 minutos. Opa, então vamos treinar esse cara como ação para melhorar os 30 minutos. E aí você começa a gerar assim. Aí quando o cara chega em 12, aí você coloca 10. Entendeu? É infinito. E aí você gera o ciclo. Aí quando o cara chegou em 10, você foi lá e vendeu mais cliente. Aí passa para 12 de novo, porque aumentou. Aí você aumenta para 12 de novo. E aí você vai gerenciando a sua operação através de um entendimento claro onde eu estou, do mapeamento de tempo e tal. Então não se preocupa muito em ter um milissegundo apurado, não se preocupa muito em... Faz uma análise operacional e construir isso que faz todo sentido. Cara, eu acho que é muito legal essa conversa. Como você falou, tem coisas que são bem introdutórias, mas sem essa base aqui, não é possível fazer nada sofisticado. O cara tá preso na parede, né? Se ele sem isso, ele tá preso na parede lá, falando, agora depois de renda, depois é SD, depois é SF, depois é... E até diria, até mesmo falando um pouco da saúde mesmo, da empresa, da cabeça, e da gente ter... É muito mais legal trabalhar quando você tem previsibilidade, é mais estável, o ambiente sabe o que esperar. Entendeu? Cara, é outro nível de qualidade de vida. Por isso que muita gente fala que empreendedor é isso, aquilo, que se ferra e tal, não sei o quê. Por quê? Porque muitos estão nessa bola de neve e aí, como você falou, surgem as bombas e tal, e problema todo mundo tem. Só que, cara, você saber o que esperar te dá um pouco mais de paz de espírito pra tocar o negócio, pra você conseguir oxigenar, olhar pra frente e... Cara, faz todo sentido. E faz a escadinha andar, né? Que aí você consegue saber o que é a tarefa de um, a tarefa de outro, o que esperar, até pro cara se destacar melhor. Claro. Porque normalmente se destaca aqui quem tem indicadores melhores dentro daquilo que está proposto. Você sai do empírico, né? Você sai do empírico, sai do feeling. A coisa do feeling, ela é muito cruel pro dono. E até um certo tamanho de escritório, o feeling é a melhor ferramenta que você tem. Mas chega uma hora, cara, que ou isso vai te custar a saúde mental, a saúde física, o relacionamento com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido e tal. Porque se tudo da empresa depende do seu feeling, quando ela vai crescendo,
ou você vai ter que estar muito envolvido nisso, ou o resultado vai cair. Então, o que nós estamos falando aqui, Matheus, é de maturidade, cara. É de próximo salto. É de próximo passo. Sim. E a contabilidade, durante muito tempo, não precisou preocupar com isso. Então, o contador que está lá, que está nos ouvindo agora, que está sofrendo, por que eu não tenho isso? Porque não precisou. Porque você conseguia financiar a ineficiência operacional no cliente. Então, você cobrava caro e o mercado reconhecia o valor no que você fazia. Então, eu ia lá no cliente, cobrava um salário mínimo e meio para um cara pequenininho e voltava, e não interessa se eu era eficiente ou não. Eu conseguia ter resultado independente da minha eficiência operacional e eu poderia focar no técnico, só no técnico da entrega operacional. Só que o mercado mudou nos últimos 10 anos. Então, entregar técnico não é mais suficiente. Fazer uma boa entrega técnica não é mais suficiente. Virou uma premissa. Está virando uma premissa. Então, agora você tem que ter novos valores, novas compreensões. E esses novos valores passam por essa maturidade gerencial. Então, o que eu falo para os nossos clientes, quando eu falo, não se frustre, porque é um processo natural de amadurecimento de mercado, inclusive. O mercado está exigindo agora. O que você tem que fazer é acelerar. Se você, há 10 anos atrás, você ter isso, era um diferencial e luxo. Hoje, você não ter isso, de novo, coloca o seu negócio em risco. De novo, aperta a sua margem. Não tem nada que coloca mais em risco o negócio do que a capacidade dele de gerar dinheiro. E gerar caixa, gerar EBIT, e gerar contribuição lá na ponta. Sim. Então, qualquer coisa que está diminuindo a sua margem de contribuição, diminuindo a sua margem, está te colocando em risco, está aumentando o risco do seu negócio. Sim. Então, você tem que olhar para isso com muita atenção. Sim. Eu concordo. E tem esse papo aqui, ele conecta muito com esse livro que está atrás de você, o de baixo aí, e esse Empresas Feitas para Vencer, que é um livro do Jim Collins. A gente leu esse livro, toda a nossa liderança e tal, e é um livro que, cara, virou um dos meus preferidos, assim, né? E esse papo ele conecta muito. Esse papo ele conecta muito com esse livro. E é engraçado que durante o livro tem lá ao final do livro, tem uma... não sei se é correto usar a palavra passagem, né? A gente fala demais quando é Bíblia, né? Mas enfim, tem um trecho do livro que talvez pode representar algumas das empresas de contabilidade no mercado, que é assim, o cara pensa, porra, cara, tudo que o Bruno tá falando e tal é legal, e aí imagina que você é o Jim Collins e o cara tá falando pra ele, legal, tudo bom isso daí, esse método pra empresas vencer e tal, mas mano, eu só quero faturar minha grana, botar meu dinheiro no bolso, eu não quero ser uma empresa excelente, no caso de lá, cara, eu só quero entregar meu produto, vender e botar dinheiro no bolso e me aposentar. E aí isso é uma provocação que o cara leva pro Jim Collins, e o Jim Collins pega isso e fala, porra, mano, é verdade. Será que toda empresa vai ser excelente? E aí, depois de muitas reflexões, ele chega na conclusão que, calma aí, cara, mas não é só uma empresa grande ser excelente. Tipo assim, não é questão de se vai ser bilionário ou não. Não, a questão é que, primeiro, não tem por que você não buscar uma excelência porque você acha que você vai trabalhar mais para ser uma empresa excelente. E é ao contrário. Você vai, às vezes, acertar, corrigir, e depois você vai ficar com uma empresa redonda e vai trabalhar menos, supostamente. Beleza? E logo, partindo desse princípio... Não tem por que você não buscar ser uma empresa excelente. E aí, fazendo um paralelo com tudo que você trouxe aqui até hoje. Às vezes muitos escritórios pensam, mas isso não é pra mim, mas não sei o que, tá distante da minha realidade e tal. E às vezes a sensação que dá é que vai ser mais trabalho. E é ao contrário. Completamente. É justamente para transformar. Você hoje tá andando numa bicicleta com roda quadrada, às vezes. E, cara, quando você joga processo e joga uma coisa mais metodológica, essa roda vai ficar redonda. Então, às vezes parece, meu Deus, é muita coisa, não vou começar, não vou fazer. E quando na verdade é o contrário, porque todo mundo deveria fazer independente do tamanho. E eu, mais uma vez, eu falo com base naquilo que eu acredito, cara. Pra mim não tem como, eu não consigo fazer nada sem um projeto decente, sem indicadores, como você falou lá das empresas maiores. A gente é uma empresa pequena, mas cara, é melhor pra mim, eu gosto mais de trabalhar assim. Eu me prefiro, sim, entendeu? Todo mundo lá tem um indicador também. Desde quem entra hoje, pra tudo tem um processo. Às vezes eu acho que a gente pega até no excesso nesse sentido, né? Mas, cara, me faz sentir melhor. Eu tenho mais previsibilidade. Vamos conectar pra gente fazer uma finaleira aqui, né? Pô, muito se fala de AI, inteligência artificial, não sei o que. Cara, se não tem processo, não vai automatizar nada. Porque o processo vem antes da automatização. Claro. O processo é o que gera dado. Se não tem dado, vai ler o quê? Ou seja, automatizar processo ruim não melhora. Tem muito hype em torno de inteligência artificial e de fato eu acho que é uma coisa do caralho. Tô usando muito, inclusive. Só que, mano, por que eu tô usando? Porque eu tenho uma base enorme. Aí eu tenho aqui informação daqui, tá em vários lugares. Eu junto tudo isso aqui, aí eu consigo, de fato, tem muito proveito. Mas eu não tenho essas informações. Se tá tudo na minha cabeça, se tá tudo no meu WhatsApp, cara, se eu não tenho nada, eu vou usar pra quê, cara? Assim, fica muito subutilizado o potencial até de inteligência artificial dentro do negócio, se não tem claro qual que é o processo, onde começa, onde termina, onde é o meio, onde que é gargalo. Cara, e aí louco isso. Então, e muita gente tá olhando pra esse hype
e, cara, não resolve esse dever de casa aqui que na minha cabeça seria obrigatório para todo mundo que empreende. Eu quero fazer, antes disso, a gente já está para o final, claro, mas eu queria fazer a reflexão da excelência, cara, porque eu tenho falado muito disso, que ser excelente há 10 anos atrás, os requisitos eram diferentes de ser excelente hoje. Então, ainda que você não esteja buscando, não li o livro, mas eu vou ler, tá? Cara, leia, não li. Ainda que você não esteja buscando a excelência, a melhoria contínua, ela é uma premissa de existência. Eu falo assim, quando eu entrei no mercado contábil há 15 anos atrás, 16, 17 anos atrás, a gente era um artigo de luxo. Uhum. Então, o cara olhava para mim e falava, cara, se eu tiver um dinheiro sobrando, eu contrato uma consultoria para criar maturidade gerencial para o meu time de liderança. Porque meu líder não precisa disso, meu líder precisa ser técnico. Há 10 anos atrás, há 7, sei lá, talvez há 6, 7 anos atrás, a gente virou um artigo útil. Então o cara falou, opa, ter maturidade gerencial da minha liderança é útil para o meu negócio. Hoje é premissa. Se você não tem maturidade gerencial do seu time de liderança hoje, a tendência é que o seu resultado esteja diminuindo. Uhum. Você não consegue impactar, dependendo do nível de negócio que está. Então, nós não estamos falando de excelência mais. Talvez há 10 anos atrás, quando a gente falasse de gestão, a gente estava falando de excelência. Uhum. Aqui nós estamos um passo antes ainda. Nós estamos falando de mínimo necessário. Sim. Então, há 10 anos atrás, o mínimo necessário é saber apurar ICMS. Uhum. Hoje, a ProICMS já é o quinto requisito. Total. Nem é importante mais, entendeu? E com a reforma tributária, com o IA, isso vai piorar muito para o nível gerencial. Então, ter maturidade gerencial é uma premissa importante para o negócio contábil e está se tornando uma premissa crucial para o negócio contábil. Legal. Cara, muito fera o papo, adorei. Você que está com a gente aqui até o final, mais uma vez, se não está inscrito no canal, se inscreve, deixa aqui tua dúvida, faz uma pergunta pro Bruno aí pra gente trazer ele aqui mais vezes. O que vocês acham? Comenta aqui. Bruno, tuas redes sociais, fala quem quiser continuar essa conversa, quem quiser continuar conhecer melhor até o seu trabalho, como é que faz? @Sevilha Performance é o nosso arroba lá da Sevilha, e @Bruno Silvestre Consultor. Lá eu tenho uma comunicação com o mercado contábil importante, toda semana eu coloco umas bobagens lá, umas coisas aqui que a gente conversa, teoria, legal, técnica, trago um pouquinho dessa experiência do dia a dia. Então só me seguir lá, @Bruno Silvestre Consultor, a nossa rede principal a minha rede principal de comunicação. Muito bom. E só um recado final, que é realmente selecionado para você que ficou até esse momento, né? E tem, né, quem fica. A gente tem um grupo no WhatsApp, uma comunidade lá do Moonflag Space, do Mooncast, muitas marcas. E você gosta desse tipo de conteúdo, você que é um cara entusiasta, eu quero saber, você gosta de estudar, você gosta de ler, entendeu? É para pessoas como você. Então a gente está reunindo um grupo seleto ali, tem a intenção de trazer, né, esse grupo para Moonflag também, para a gente expandir essa discussão que hoje ela acontece aqui nesse ambiente virtual, quem sabe trazer parceiros como o Bruno, para a gente fazer coisas presenciais. Se tu tem interesse em fazer parte dessa comunidade, é gratuito, tá? Vai ter um link aqui, um QR Code aqui nessa tela nesse momento, e eu propositadamente guardo para o final, porque eu quero realmente aquela nata, aquele cara que gosta de fato de aprender e estudar gestão dentro de empresas contábeis. É para você esse convite. Se quiser, entra aí, é gratuito. E Bruno, muito obrigado. Valeu, cara. Tamo junto, cara. Fera demais. A gente se vê aí em breve. Para você que ficou até aqui, mais uma vez, um abração e até o próximo episódio. Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí para você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflag Space e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um Moonflag Space com um valor de R$397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast, porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no Moonflag Space.